Segundo uma revisão sistemática sobre o assunto, e a referência eu vou deixar na apresentação, a função mais citada pelas pessoas que apresentam comportamento autolesivo é a regulação emocional. Regular uma emoção é dosá-la de acordo com a situação, é dosá-la de uma forma adequada a cada situação que se apresenta. Nesse caso, o comportamento autolesivo, ele entra com uma forma de parar, de interromper, aliviar pensamentos, emoções, sentimentos considerados ruins ou estressantes. Eu vou ler para vocês algumas falas que justificaram o comportamento autolesivo a partir dessa função de regulação emocional. Reduzir a ansiedade e o desespero que sinto que não posso controlar de outra forma. Liberação de tensão, manejar o estresse, diminuir os sentimentos de raiva, distração de sentimentos dolorosos e controlar a mente quando ela está muito acelerada. Outra função do comportamento autolesivo é a autopunição. Está relacionada à autodepreciação, à raiva de si mesmo, controle interno de impulsos e desejos considerados inapropriados, uma forma de aliviar a culpa. Algumas falas relacionadas a essa função. Punir a mim mesma por ser má, punir a mim mesmo por ter pensamentos ruins, eu não gosto de mim mesmo, eu me sinto um fracasso, eu estava bravo comigo mesmo. Já falamos então da regulação emocional, que ela está em primeiro lugar entre as funções mais citadas, em segundo lugar está a autopunição e em terceiro lugar vem a antidissociação. Os transtornos dissociativos estão relacionados a fenômenos de estranhamento do próprio corpo e da realidade. É como se a pessoa estivesse de fora olhando para si mesma, distanciada do seu corpo ou distanciada da realidade que se apresenta. O comportamento autolesivo seria uma forma de interromper esse fenômeno. É como ela tentasse retomar o controle novamente sobre o próprio corpo, de ela se sentir inteira novamente. Algumas falas sobre essa função. Parar de me sentir entorpecida ou morta. Para sentir alguma coisa, para finalmente sentir alguma coisa, ainda que seja dor. Para sentir algo real de novo. A quarta função é a influência interpessoal. Essa é a mais perigosa de ser mal interpretada. Por quê? Muitas pessoas dizem sobre o comportamento autolesivo, falam, o adolescente, eles fazem isso porque querem chamar a atenção, como se fosse uma birra. Mas se o adolescente precisa chamar a atenção por meio da autoagressão, isso só mostra o quanto está difícil e o quanto ele precisa de cuidado. É uma forma de pedir ajuda, de não ser abandonado, de ser levado a sério. Algumas falas também relacionadas a essa função. Para que as outras pessoas ajam diferente ou mudem, procurar suporte e cuidado dos outros, controlar as reações e os comportamentos dos outros, chamar a atenção, pedir ajuda. Eu queria que as pessoas vissem o quão desesperada eu estava e para tomar o controle da situação. Para exemplificar essa função, utilizei na apresentação um desenho feito por uma paciente que queria muito ser levada a sério. Ela sentia que ninguém entendia o que ela sentia e que os outros diminuíam o que ela sentia, falando que era frescura. No desenho ela diz: até quando vão achar que isso é brincadeira? A quinta função é a busca de sensação. Busca-se excitação, alegria, estados semelhantes ao efeito de certas drogas e à prática de esportes radicais. A sexta função
chega a surpreender, porque muitas pessoas relacionam o comportamento autolesivo à tentativa de suicídio. Já vimos que é um fator de fato preditivo e um fator de risco, mas nessa função é a função anti-suicídio. Consiste exatamente numa estratégia para interromper ou resistir a impulsos suicidas. É uma forma de expressão do desejo suicida e também um substituto a esse desejo. Finalmente, a sétima função, ou seja, a variável que motiva ou reforça o comportamento autolesivo, é o limite interpessoal. O comportamento autolesivo é utilizado para demarcar territórios, separar o que é meu e sentir que estou no controle do que é meu. Algumas falas: fazer algo para que eu tivesse controle e ninguém mais pudesse controlar. Ter controle do meu próprio corpo. Vimos então as funções ou as variáveis que reforçam ou motivam o comportamento autolesivo. Agora a pergunta é: como manejar? O que fazer? A resposta não é manda para o psicólogo ou manda para o CAPS Infanto-Juvenil. Tem várias coisas que você, profissional, pode fazer antes de buscar a ajuda dos serviços. Primeira coisa, antes de tudo, você, profissional, precisa se perguntar: qual é o impacto dessa situação para mim? Essa pergunta é muito importante para você separar o que é seu e o que é o do outro. Por quê? Se você não tem essa consciência, você não, muitas vezes, a sua concepção, o impacto dessa situação sobre você vai interferir na forma de você interpretar e ajudar o adolescente. Então, você precisa ter consciência do impacto em você para que isso não interfira na sua intervenção. Outra pergunta é: como você, profissional, lida com frustrações, com pensamentos negativos? Isso não é para você dar uma receita para o adolescente de acordo com o que você faz, mas é para gerar identificação e empatia com o adolescente. Porque às vezes a gente pensa: mas tá frustrado, é só fazer alguma coisa. Mas quando a gente olha para nós e fala: não, mas a gente também se sente triste, a gente também se sente frustrado, eu preciso lembrar disso para que eu também possa ter um olhar empático pelo outro. Outra coisa muito importante é ouvir o adolescente de verdade. E eu enfatizo o de verdade porque muitas vezes a gente acha que está ouvindo e não está ouvindo. Se eu estou fazendo que eu estou ouvindo o outro e já interrompo para dar um conselho, ou às vezes eu não interrompo, mas eu fico pensando já no que eu vou falar quando ele finalmente respirar e dar uma pausa. Isso não é ouvir. Ouvir de verdade é você estar inteiramente ali na situação, sem interromper, sem colocar o seu ponto de vista e sem ficar ansioso pensando já em fórmulas no que você vai dizer, porque senão você não está presente. Então, ouvir de verdade, sem julgamento e sem bronca. Também, às vezes a gente acha que não está dando bronca, mas está. Porque a gente fala: mas não pode ser assim. Mas veja que você tem uma família tão linda, o seu pai te dá tudo. Isso, para um adolescente que já está se sentindo culpado, faz com que ele se sinta mais culpado e com isso até piore a condição dele no momento. Ouvir de verdade, não julgar e não dar broncas. Nós falamos sobre as funções relatadas por pessoas
que apresenta o comportamento autolesivo, porque uma das coisas para você pensar na sua intervenção é entender o que motiva o comportamento daquele adolescente. Porque entendendo o que motiva ou reforça o comportamento, você pode, junto com ele, construir e oferecer outras possibilidades para que o adolescente substitua a função do comportamento. Então, vou dar um exemplo. Nós falamos sobre a função regulação emocional, que era para interromper pensamentos, emoções e sentimentos ruins. Se ele apresenta o comportamento autolesivo para poder regular a própria emoção, eu posso ajudá-lo a pensar outras estratégias para que ele possa interromper ou regular, dosar a emoção dele de acordo com a situação, de uma forma adequada para aquela situação, de uma forma mais saudável. Então, estratégias ligadas à educação socioemocional, como que ele lida com a raiva, como que ele lida com a tristeza. Outra coisa relacionada à autopunição, porque a autopunição está muito relacionada a um sentimento de culpa, de desvalorização. Você pode fazer uma reflexão com o adolescente sobre a diferença entre se culpar e se responsabilizar, porque a culpa não leva a lugar algum, você fica ali só se remoendo na lama. E a responsabilização, ela gera movimento, ela gera comportamento saudável para o futuro. Outra coisa, você pode ajudá-lo a expressar essa dor interna de uma forma saudável. Até coloquei o desenho da minha paciente para mostrar que isso era uma forma saudável dela mostrar o quanto que estava difícil para ela. Você também pode fazer alguns exercícios de consciência corporal, relembrando aquele estado de estranhamento com o próprio corpo. Isso pode ajudá-lo também no que ele está passando. Você pode trabalhar os pontos fortes e fortalecer a autoestima, acionar o suporte social, que é sempre um fator de proteção. E quando eu falo suporte social, é sempre aquela pessoa de confiança que o adolescente reconhece como alguém de confiança. O suporte social, quando é realmente alguém reconhecido como alguém de confiança, ele auxilia para ele se sentir apoiado e pode protegê-lo desse comportamento. Melhorar o funcionamento psicossocial em geral, ele se sentir pertencente a um grupo, se sentir pertencente a um lugar. E se tudo isso falhar, você tentou todas essas técnicas, refletiu, ouviu de verdade, refletiu com ele ali como que ele poderia substituir a função por outras estratégias, fortaleceu a autoestima, acionou o suporte social, também fortaleceu os pontos fortes, melhorou o funcionamento psicossocial geral. Se todas essas estratégias falharem e ainda assim um adolescente estiver nesse sofrimento e apresentando esse comportamento, você pode buscar ajuda nos serviços de saúde. Se é uma urgência, você procura a UPA. Por quê? Porque ela precisa fazer os primeiros cuidados. Você também pode procurar uma unidade básica de saúde em que lá você vai ter profissionais que podem também ajudar o adolescente. Quando são casos mais graves ligados a transtornos mentais preocupantes, você também pode procurar o CAPS Infanto-Juvenil. Para finalizar esse nosso primeiro encontro, eu quero mostrar para vocês na apresentação um outro desenho daquela mesma paciente que eu citei anteriormente. Esse desenho ele é muito importante, que estamos falando agora do manejo, e ela mostra uma estratégia de manejo interessante, muito bonita, que deixa como uma mensagem final. Ela coloca no desenho: se você se corta, desenhe uma borboleta no pulso e cuide dela como se fosse real. Coloquei um penúltimo slide como a referência que eu utilizei, a referência bibliográfica que
coloquei, que eu utilizei nessa apresentação. E eu agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, colocação, vocês podem me acessar pelo e-mail zoicacaldeira@gmail. Nós nos encontraremos novamente em outros vídeos. Obrigada!